Obviamente, eu me tornei uma adolescente rebelde, o fruto do abuso, da ausência do meu pai, da rejeição da minha mãe, da pobreza, da miséria. Tudo isso ia refletir uma hora, tudo isso ia dar fruto uma hora, e deu. E foi pesado o fruto, tá? Com 13 anos, eu já tava me vestindo toda de preto, já tava fumando, bebendo, já tava andando com a galera do fundão. E a minha adolescência foi abismo abaixo. Foi piorando, piorando, eu fui piorando, piorando e piorando. Comecei na bebida, depois eu fui pro cigarro, depois eu fui pra maconha, depois eu fui pra cocaína. E o que eu mais viciei foi bebida e cocaína. Com 17 anos eu já estava alcoólatra. Com 17 anos o meu nariz, ele era carne viva por dentro. De tanto que eu cheirava cocaína. Já tinha namorado mulheres, já tinha virado bissexual e até mesmo homossexual, porque eu cheguei a namorar uma mulher por 1 ano. As pessoas podem falar assim, ah, mas ela namorou aquelas lésbicas que parecem homem. Não, eu gostava de mulher mesmo. Delicada, feminina. Eu realmente gostava de mulher, não de mulher que parece com homem. E aos 17 anos eu fui piorando e eu acabei entrando pra prostituição. Por quê, gente? Eu não tinha nada a perder. Minha vida era uma desgraça. Eu não tinha conhecimento da palavra. Pra mim, Deus nem existia. Pra mim, homem não prestava. Pra mim, homem era tudo igual. Eu não tinha expectativa de casamento. Eu não tinha expectativa de ter família. Ah, eu quero me casar, eu quero ter filhos. E eu acabei aceitando o convite de uma amiga que já era prostituta. Ela tinha 17 anos, eu tinha 17 anos. E ela conseguiu um RG falso pra mim. Eu fui embora com ela pra São Paulo. Obviamente, eu menti pra minha mãe no tempo. E nós fomos embora pra São Paulo. E eu virei prostituta quando eu tinha 17 anos de idade. E no primeiro mês eu já ganhei muito dinheiro. E eu fiquei nessa vida por 2 anos. Eu comecei a morar dentro da boate. Eu trabalhava de segunda a sexta dentro da boate. Eu fazia programas de segunda a sexta. Mas como eu era um pouco tímida, eu precisava beber para conseguir me soltar e assim atrair clientes e assim conversar, né, convencer, conquistar, seduzir os clientes. Então, sã eu não conseguia porque eu era travada, então eu bebia toda noite. E o meu alcoolismo só foi piorando. E assim eu fui conduzindo a minha vida. Foram 2 anos como prostituta, morando dentro da boate, trabalhando de segunda a sexta. E sim, lá eu fiz tudo, nem podem imaginar. Tudo. Tudo de depravado, tudo de imoral, tudo que é podre. Eu fiz nesses 2 anos, por dinheiro. Fui piorando, porque eu usava droga, bebia, me prostituía, tinha dinheiro e com esse dinheiro eu usava mais drogas e bebia mais. Só que assim, parecia que dentro de mim ainda restava um pouquinho de bondade dentro de mim, porque a minha mãe e minha avó eram muito pobres, né? Então, mesmo me prostituindo, todo mês eu mandava R$1.000 para minha mãe. Minha mãe não sabia. Na verdade, eu acho que no fundo ela sabia, mas ela meio que fingia que não sabia, né? Porque eu tinha mentido para ela. Eu falei pra minha mãe que eu tava trabalhando em uma loja de roupa em São Paulo, né? Que eu tava ganhando muito dinheiro com isso. E ela meio que... Acho que no fundo ela sabia, mas ela, tipo assim, eu vou fingir que eu acredito, né? E elas aceitavam o dinheiro porque elas precisavam muito. Minha mãe nesse tempo tava desempregada. E a única coisa que eu acho que eu fiz que prestou nesse meu tempo de prostituição foi que eu mandava R$1.000 por mês pra minha mãe e pra minha avó, né? Pelo menos comida eu dei pra elas nesse tempo. Acho que era a única coisa que eu fiz que realmente prestou, né? Eu era uma menina muito vazia. Chegou um ponto da minha vida que o dinheiro da prostituição não me preenchia porque eu comecei a ter tudo o que eu queria. Eu comecei a ter dinheiro para comprar as roupas que eu queria. Eu tinha clientes que me davam o que eu queria. Eu comecei a ficar bonita. Eu tinha as roupas, eu ia em salões. Eu comia o que eu queria, inclusive. Não passava mais vontade, se eu queria um doce eu comia, se eu queria uma pizza eu comia, e assim, como eu era novinha, eu comia muito e não engordava, eu queria ter tudo que eu não tive. Pra mim, a parte do sexo era uma coisa tão banal, sabe, era uma coisa que pra mim não tinha peso nenhum, eu não sentia peso nenhum na consciência quando eu ia pro quarto com os clientes, às vezes eu fingia, sabe, se tornou uma coisa tão normal pra mim, tão normal que... Eu ia fazer, pegava o dinheiro, não tinha peso na consciência. Por quê? Porque eu não conhecia a palavra. Eu não conhecia a palavra. Eu nem sabia que Deus existia. Entendeu? Então eu não tinha peso na consciência. Não tinha.
Só que eu era vazia. Só que eu não sabia o porquê que eu era vazia. Porque eu tentava me preencher de várias maneiras, mas eu era infeliz. Mas eu não sabia que eu era infeliz. Eu não tinha consciência da minha infelicidade. Eu não tinha consciência do meu vazio. Mas todas as noites, antes de dormir, eu chorava. Porque eu me sentia muito vazia. Faltava algo e eu não sabia o que era. As roupas que eu comprava, os perfumes que eu tinha, os passeios que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, as baladas, os amigos, nada disso me preenchia. Eu não era feliz. Eu sentia um vazio imenso, só que nesse tempo eu era ignorante. Eu não conhecia a palavra e eu não conseguia identificar por que eu sentia esse vazio, tanto é que eu não falava para ninguém que eu tinha esse vazio. Eu era tão ignorante em relação à minha história, eu era ignorante em relação às minhas feridas, em relação aos meus traumas, em relação aos meus sentimentos. Eu era totalmente ferida. Então, eu me tornei revoltada, rebelde, e nas drogas e na bebida eu encontrei escape, mas tudo isso era de maneira inconsciente. Eu não tinha consciência de que eu estava pecando contra Deus. Eu não tinha consciência de que o que eu estava fazendo era pecado, porque eu cresci sem conhecimento bíblico. Para mim, prostituição, na minha cabeça, no tempo, era uma profissão. E a única coisa que me dava peso na consciência era se acaso eu ficasse com um homem casado. Aí eu nem perguntava, eu nem queria saber, porque se o cliente falasse para mim que era casado, aí eu não queria mais sair com ele. Por quê? Porque eu vi o quanto minha mãe sofreu quando a amiga dela traiu ela com meu pai. E eu sempre cresci com a minha avó falando, com a minha mãe falando que isso era algo horrível. Você pegar o marido de outra mulher, isso é algo muito, muito errado, é muito horrível. Então esse era o único princípio que eu carregava comigo. Não ficar com um homem casado. E olha que loucura. O único princípio que eu tinha, eu guardei. Mas de resto, tudo que eu fazia, eu não tinha consciência de que era pecado. E assim eu fui vivendo até que eu saí da prostituição através de um cliente que acabou se apaixonando por mim e nós ficamos noivos. Ele era muito rico. Mesmo assim, o vazio continuava em mim. A minha avó faleceu. Quando a minha avó faleceu, parece que eu vivi um choque de realidade, sabe? Mas ali foi a maior dor que eu senti na minha vida. Ali eu decidi vencer na dignidade. Eu não queria mais me prostituir. Ninguém me falou que era pra eu parar. Foi algo que veio dentro de mim. Tipo assim, eu não quero mais isso pra minha vida. Sabe? Eu não quero mais me prostituir. E aí eu comecei a trabalhar como cabeleireira. Eu fiz curso de cabeleireira. Comecei a trabalhar como assistente de cabeleireira. Só que por mais que eu não queria trabalhar como garota de programa por dinheiro, a prostituição estava dentro de mim. Tanto é que eu saí da boate, mas a boate não saiu de dentro de mim. Eu não era mais prostituta de boate, eu não cobrava mais por sexo, mas eu não tinha valor. Eu era uma menina que eu transava com qualquer um. Eu era uma mulher fácil, porque eu não me dava valor. Qualquer um que quisesse transar comigo conseguia, sem pagar ainda. Porque eu era totalmente desvalorizada. Eu não me dava valor, eu não me amava. Mesmo noiva, eu traía o meu ex-noivo. Com um homem mais feio que ele, mais pobre que ele. E por que eu traía? Porque eu não tinha domínio próprio. O espírito de prostituição, de imoralidade que habitava em mim já me dominava. Então o pecado não é sobre o lugar, o pecado é o que está dentro de você. E a prostituição habitava dentro de mim. A imoralidade já tinha me dominado. Eu já estava dominada por esse pecado. Eu não tinha mais livre-arbítrio. Eu me tornei um pedaço de carne no açougue que qualquer um poderia comer. E eu, literalmente, não tinha valor, não me dava valor.